Projeto de lei ordinária, iniciativa Bruno Pessutti e Toninho da Farmácia, altera a emenda e o artigo 17 da Lei 9460, 23 de dezembro de 98, que dispõe sobre a regularização de parcelamentos do solo para fins urbanos implantados irregularmente no município de Curitiba até a data de 31 de dezembro de 93 e da outras providências. Publicada a apresentação para esse emenda Câmara, substitutivo geral, emenda aditiva, subemenda modificativa, votação global e simbólica, votação maioria simples, primeiro turno. Substitutivo geral, iniciativa Bruno Pessutti. Substitua-se o projeto de lei pelo seguinte: altera a Lei 9460, de 23 de dezembro de 98. Artigo 1º. A emenda da Lei 9460, de 23 de dezembro de 98, que dispõe sobre a regularização de parcelamentos do solo para fins urbanos, implantados irregularmente no município de Curitiba até a data de 31 de dezembro de 93, e da outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação. Dispõe sobre a regularização de parcelamentos do solo para fins urbanos. Artigo 2º. O artigo 1º da Lei 9460, 23 de dezembro de 98, que dispõe sobre a regularização de parcelamentos do solo para fins urbanos implantados regularmente no município de Curitiba até a data de 31 de dezembro de 93, das providências, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Os parcelamentos do solo para fins urbanos implantados regularmente no município de Curitiba até a data de 31 de dezembro de 2011 poderão ser regularizados desde que obedecidos os critérios fixados nessa lei, na legislação estadual e federal, naquilo que for pertinente. Artigo 3º. O artigo 17 da Lei 9460, que dispõe sobre a regularização de parcelamentos do solo para fins urbanos implantados regularmente no município de Curitiba até a data de 31 de dezembro de 93, da outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 17. A regularização pelo município dos parcelamentos de que trata a presente lei tem o caráter de urbanização específica, visando atender aos padrões de desenvolvimento urbano de interesse social, nos termos da Lei Federal 11.977, 7 de julho de 2009, e deverá atender às condições técnicas e urbanísticas a seguir discriminadas. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Subemenda Bruno Pessutti, onde se lê o artigo 3, artigo 17 de 9460, leia-se. Artigo 3º. O caput do artigo 17 da Lei 9460, que dispõe sobre a regularização de parcelamentos do solo para fins urbanos, implantados regularmente no município de Curitiba até a data de 31 de dezembro de 93, e da outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação. É isso, presidente. Em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno desta Casa, havendo emenda apresentada após o encerramento do trâmite da proposição principal junto às comissões permanentes, submetemos à deliberação do plenário o adiamento da discussão e votação para remessa à comissão competente para apreciação do mérito. Senhores vereadores que forem favoráveis à apreciação do projeto nessa sessão ordinária, permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, o projeto e o substitutivo geral. Para discutir com a palavra o vereador Bruno Pessutti. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, excelentíssimas e excelentíssimos vereadores e demais presentes. Esse projeto ele foi fruto de um projeto anterior feito pelo vereador Toninho da Farmácia, que nós tivemos a oportunidade, né, Toninho, de relatar na Comissão de Urbanismo, e vimos que seria também um complemento àquele outro projeto que infelizmente foi vetado, um projeto de vossa autoria, que foi vetado e que nós fizemos depois em parceria esse projeto para facilitar e também para permitir a regularização na cidade de Curitiba. O primeiro, são duas etapas. A primeira etapa é antes o projeto original e depois o substitutivo, quando o projeto original apenas tratava de atualizar a lei municipal com a lei do Minha Casa Minha Vida. Se há coisas que a gente pode falar bem do governo PT, muitas coisas mal, mas uma coisa que a gente pode falar bem é da lei do Minha Casa Minha Vida, que permitiu que milhares e milhares de famílias tivessem acesso à moradia.
Tem muita coisa ruim, mas isso é uma coisa que a gente pode extrair e falar, não, isso realmente, essa lei foi um avanço e permitiu que diversas pessoas, diversas famílias de baixa renda tivessem acesso à moradia. E a lei municipal, a lei 9460, que é de 1998, tratava de uma lei federal 6766 para regularização. Uma lei também bastante antiga. E a gente apenas faz a atualização da lei municipal 9460 para os termos da lei do Minha Casa Minha Vida no que tange a regularização fundiária. Por que isso? Porque a lei do Minha Casa Minha Vida é muito mais abrangente, permite de uma forma muito mais ágil o parcelamento e a regularização de terrenos invadidos, inclusive criando o uso capião administrativo, tirando da esfera judicial, que leva anos, uma questão judicial onde a prefeitura, o poder público tem que se manifestar perante a justiça, e nós sabemos como a justiça brasileira ela é demorada. Uma parte, vereador, na sequência. Na sequência. E a gente permite, através do uso capião administrativo, que os próprios entes particulares, através de uma maneira administrativa pela própria prefeitura, possa autorizar a regularização. E durante o desenrolar do projeto, as discussões, o parecer favorável da Coab, imaginem a gente que faz tantos projetos aqui na casa, quantos projetos tem parecer negativo da prefeitura, e esse é um projeto que tem o parecer favorável da Coab, porque ele não obriga a regularização, ele apenas permite que uma lei mais moderna, a lei do Minha Casa Minha Vida, seja utilizada para que terrenos sejam regularizados na cidade. Então, a Coab é favorável a esse projeto, e no desenrolar de todo o processo, das discussões, na sequência, nós percebemos que essa lei de 1998 foi alterada em 2001. Permite uma parte também? Na sequência. Foi alterada em 2001, permitindo que terrenos fossem regularizados até 2001, e nós estamos chegando agora no ano de 2017, e nós entendemos que era mais vantajoso trazer, através de um substitutivo geral, a alteração do artigo 1º para permitir que terrenos que foram invadidos ou parcelamentos não autorizados pela prefeitura, loteamentos irregulares, até o ano de 2011 sejam permitidos o seu parcelamento. São milhares e milhares de famílias na cidade de Curitiba que precisam ter o seu terreno, a sua casa, o seu documento, a sua posse garantida. Uma matéria aqui da Nayade Piva, de 28 de setembro, diz que a próxima gestão, agora do Rafael Greca, terá o desafio de regularizar áreas de 54 mil famílias em Curitiba. E muitas dessas famílias, muitas dessas áreas, são áreas que foram parceladas ou foram ocupadas de maneira irregular, infelizmente, mas depois de 2001. E, infelizmente, a lei municipal, por mais que exista um projeto pronto, aprovado perante a Coab, aprovado perante as esferas econômicas, Caixa Econômica Municipal, Federal, outros bancos, a lei municipal não permite que naquele terreno invadido, após 2001, seja feito uma regularização. Então, às vezes tem 10, 15, 100 famílias num terreno onde caberiam 1.000, 2.000 famílias. Infelizmente, a Coab não consegue construir essas moradias porque a lei municipal ela trata apenas até o ano de 2001. Então, senhores, excelentíssimas vereadores, excelentíssimos vereadores, eu peço voto favorável para permitir que essa autorização, essa regularização seja feita também a partir de até 2011, não só até 2001. Dá mais 10 anos, hoje nós já estamos em 2017, não estamos falando em invasões recentes, nós estamos falando em invasões que ocorreram em 2011, antes mesmo até da gestão do Gustavo Fruit. E que essas... Permita uma parte, vereador. Na sequência, essas áreas invadidas possam ser regularizadas até 2011, permitindo a gente conseguir dar mais dignidade. E não é, volto a dizer, uma obrigação, é apenas uma autorização legal para que a Coab se discuta, a Prefeitura se discuta, que até 2011 possa ser feita a regularização. Em primeiro lugar, passo uma parte ao vereador Tico Cuso. Obrigado, vereador Bruno Pessutti. Cumprimento Vossa Excelência, vereador também Toninho, da farmácia, por apresentar esse projeto, por essa preocupação em regularização daquelas casas que estão em situação irregular, aquelas moradias. É só uma dúvida que eu tinha, Vossa Excelência acabou até, acho que falando nesse final, esses loteamentos, né, irregulares, na verdade, se tivermos
100 casas num loteamento desses, há a possibilidade da Coab fazer um novo planejamento e construir ali 200 casas ou construir até mesmo apartamentos nesses loteamentos ou nesses terrenos que estão irregulares. Então, não é regularizar apenas as casas que estão ali nesses terrenos, mas sim entrar com um plano de ação que possa, inclusive, ampliar o número de residências ou, em vez de residências, colocar apartamentos, ampliando o número de moradias. É esta a questão que, com essa mudança na lei original, vai ser permitido também, ou a lei original já permite isso? Só vamos mudar essa data, que era 2001 para 2011. A princípio apenas muda a data, mas o artigo 17 também, trazendo os benefícios da lei do Minha Casa Minha Vida, permite que essa regularização seja mais simplificada, seja mais fácil. Hoje a lei 6766, para novos parcelamentos, ela trata de 5 itens obrigatórios, e o Minha Casa Minha Vida fala de 3 itens obrigatórios. Então você, por exemplo, não precisa ter a pavimentação, a água, o esgoto, etc. Tem que ter, mas não necessariamente os 5 itens pedidos, que agora de cabeça eu não lembro da lei 6766, eu posso até buscar durante a discussão do projeto. Mas a autorização, ela traz para 2011 justamente isso que Vossa Excelência falou, permitindo que uma área invadida com 100 casas possam ser construídas 1.000, 2.000 moradias. Hoje aquela área está irregular na cidade, e o que é feito, poderia ser feito, é mandar essas pessoas embora. E será que isso seria vantajoso para a cidade, você tirar 200, 300 famílias que estão lá alocadas de maneira irregular, ao invés de a gente construir 2, 3 mil moradias naquele terreno? É mais vantajoso mandar essas pessoas embora e deixar aquele terreno desocupado, vamos dizer? Claro que não, muito melhor você construir naquele terreno 3.000, 2.000 moradias, mas para isso é necessário que a lei seja atualizada para trazer em 2011. Então, a regularização ela vai ser muito mais simplificada por utilizar o Lei Minha Casa Minha Vida, mas também trazer até 2011. Na sequência, quem tinha me pedido... Acho que o Monfron tinha pedido antes. Não, eu antes. Então a Noêmia Rocha antes, depois o Monfron. Maurinácio. Muito obrigado, vereador Bruno Pessutti. Eu só quero parabenizá-lo por essa proposta. Eu acho que, como a sua profissão de engenheiro, é muito detalhista em cálculos, tudo muito minucioso. E isso é característica sua, de pensar em facilitar a vida das pessoas que estão fazendo... que estão nessa situação de irregularidade. Eu quero só entender, assim, na prática, eu achei a teoria muito boa em relação às invasões, a ideia é retirar todas as pessoas e fazer ali um Minha Casa Minha Vida, ou seja, pegar um espaço de casas de latão, casas, e tirar ali e construir um prédio, por exemplo, de vários apartamentos. Isso é o céu, né, vereador Bruno Pessutti? Se isso é possível, acredito, e simplificar, eu acho que vai ser muito bom essa proposta de trazer melhoria para a população num espaço menor e que comporte muito mais pessoas. Mas eu quero parabenizá-lo e entender essa proposta. Eu acredito que o que fazer depois de 2011? Existe uma definição? Pensamos em uma nova lei? Ou qual que foi o cálculo de 2011 para a gente possa entender? E com certeza votar favorável a você. É exatamente esse o nosso diagnóstico. Às vezes uma ocupação irregular, ela acaba ocupando dentro de um terreno uma área de preservação permanente, por exemplo, ou abaixo de uma linha de alta tensão, que é um lugar completamente insalubre. Então você constrói as moradias, a Coab constrói as moradias dentro do próprio terreno, que são terrenos, às vezes, de milhares de metros quadrados, e aquela moradia hoje localizada numa área de preservação permanente, após a realocação das famílias, é feito um trabalho para recuperação ambiental, até mesmo depois da realocação das famílias, se constrói naquela área, se for permitido, uma moradia mais decente, uma moradia mais digna, tudo isso feito pela Coab, nos padrões da Coab. Então é dar mais dignidade. E após 2011 nós temos que discutir dentro da cidade. O que nós não podemos é também permitir que todos os anos sejam feitas alterações. Para não dar brecha. A última alteração foi feita há mais de 15 anos. Por isso que a gente entendeu ser necessário, da mesma forma como a gente rediscute o plano diretor, o zoneamento a cada 10, 12 anos na cidade. Eu achei interessante trazer mais para 2011,
prazo de 10 anos após, porque há novos terrenos que foram invadidos na cidade, há novas áreas que podem ser parceladas na cidade, e dessa forma entendemos, e até a Coab foi favorável, porque estão ali áreas que podem ser utilizadas para a realocação de famílias que hoje, Vossa Excelência sabe, conhece dentro da sua igreja milhares de pessoas que vivem, infelizmente, numa condição quase que desumana e poderão ter, através da aprovação dessa lei, uma nova oportunidade de receber a sua moradia. Vereador Manfron e depois vereador Mauro Inácio. Obrigado, nobre vereador Bruno Pissutti. Essa é uma briga, uma causa aí já antiga e na verdade, como é bom, de fato, a Câmara hoje, com os 38 vereadores, ter esse poder de fazer substitutivo geral. Isso aí vem beneficiar, na verdade, não só as pessoas que, de fato, invadiram alguma propriedade, mas também vem ajudar os proprietários a incentivar a fazer casa para as famílias mais carentes. Então, eu sou favorável a esse substitutivo geral e até acredito eu, Vossa Excelência, como entrou, está em seu nome e nome junto com o Toninho da farmácia, até passar para 2013 talvez, por que não? Porque calcule só a indignidade muitas vezes de uma família que de fato teve sua área invadida e hoje ela consegue fazer uma regulamentação, na verdade liberada ou com o apoio da Coab e com o apoio da Câmara Municipal, porque ninguém gosta de ser invadido, isso que é a grande verdade. Acontece de ter propriedades antigas aí irregular, acontece, mas ninguém gosta de ter uma invasão em cima, ninguém gosta. E a lei, você sabe, a lei demora 10, 20, 30 anos aí para ser regulamentada pelo sistema hoje judiciário. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, eu votarei favorável e tenho certeza que isso vai beneficiar Curitiba e vai acabar um pouco, talvez, com as invasões, porque quanto mais casa ter para oferecer para as pessoas mais carentes, tenho certeza que menos invasão ocorrerá. Muito obrigado, vereador Manfron. A questão do prazo nós podemos discutir numa outra oportunidade, visto que a gente chegou numa conclusão, até em acordo com a Coab, fazer em 2011. Quem sabe ano que vem a gente possa até formar uma comissão e discutir um novo prazo. Vereador Mauro Inácio agora, depois o vereador Zé Maria. Obrigado, vereador Bruno Pessutti. Cumprimentar a Vossa Excelência, também o vereador Toninho da Farmácia, pela iniciativa do projeto. E, na verdade, pelo que eu vejo, Vossa Excelência estão alterando a Lei 9.460 e colocando a data de autorização de regularização mais para frente. Aí eu pergunto, Vossa Excelência, foi feito, aproveitando que foi discutido esse projeto, um estudo do impacto, porque isso gera uma expectativa, né, junto a essas áreas, né? Por exemplo, lá na região de Santa Felicidade, temos lá o Três Pinheiros, está há mais de 20 anos aguardando uma regularização. Foi iniciada, foi levada uma infraestrutura, mas ainda não teve continuidade. A Vila Quim, também lá em Santa Felicidade, a mesma coisa. Algumas famílias foram realocadas, começou com a gestão do Luciano, o Gustavo deu continuidade, porém parou. Não aconteceu mais essa regularização. E eu pergunto se foi feito um questionamento na Coab sobre o investimento, sobre o que está acontecendo, sobre a programação da regularização dessas ocupações regulares. Se existe um cronograma, se existe uma previsão de investimento, enfim, para que não fique só... Mais 15 minutos, presidente. Presidente, mais 15 minutos, por favor. Para que não fique só gerando uma expectativa, mas que haja uma ação concreta de realmente haver uma ação da Coab dentro dessas áreas que estão em toda a cidade. Eu citei 2 exemplos da Regional de Santa Felicidade, mas essa questão de ocupação é toda a cidade. Então eu pergunto se Vossa Excelência e o vereador Toninho da Farmácia fizeram um levantamento junto à Coab com a questão de investimento, custo e um cronograma de regularização. Eu vou primeiro passar a parte para o vereador Zé Maria, depois eu respondo Vossa Excelência. Zé Maria, por favor, a parte. Obrigado, Bruno. Eu gostaria de uma orientação sua aqui, porque tenho umas dúvidas. Quando você fala em parcelamento, nós não determinamos o tamanho de área, nada. E aí você tem lá, por exemplo, na divisão de um terreno grande, você tem lá terrenos de 1.000 metros, de 500 metros, de 200 metros, de 300 metros. Então, cada família tem um terreno.
Cada terreno tem um custo diferenciado de IPTU, de transferência e algo mais. Pelo que eu estou entendendo é isso, você quer fazer essa regularização de um terreno grande onde a família está assentada e que ele possa regularizar aquela área. E também retirar as pessoas que estão em área de risco e levar para um lugar mais seguro através dessa nova lei. É isso mesmo? Zé Maria, antes vou responder, Zé Maria, depois eu respondo, Moranassi. A questão do parcelamento, o projeto tem que ser aprovado pela Prefeitura. A área quem determina é a própria Prefeitura através do projeto aprovado pelo IPUC, pela Coab, dentro dos parâmetros da lei do zoneamento, etc. O que nós estamos fazendo é apenas trazendo a lei para 2011, permitindo que áreas que forem ocupadas de maneira irregular após 2001 possam ser regularizadas. Afinal, a gente sabe de casos que existem na cidade, onde há terrenos que foram invadidos, tem lá 100, 200 famílias morando, mas naquela área poderiam ser construídas 2, 3 mil moradias, mas o simples fato da lei tratar apenas até 2001 não permite que seja autorizado o parcelamento daquela área. Então, a gente está trazendo para 2011 para permitir que várias áreas na cidade que sofreram uma ocupação irregular após 2001 sejam beneficiadas, entre aspas, com a possibilidade, não a obrigatoriedade do parcelamento, sim a possibilidade de sofrer um processo administrativo junto à Coab ou IPUC para que possa ser autorizado o parcelamento. Esse parcelamento pode ser feito com terrenos de 120 metros quadrados, 250 metros quadrados, de acordo com o que a lei do zoneamento prevê. Agora, a lei atual, a gente não pode tratar disso porque é outra lei. E agora, respondendo ao vereador Mauro Inácio, ele trata de ocupações antigas. Mauro, as ocupações antigas, elas já têm a sua autorização para regularização pela lei atual. A atual lei permite que a ocupação antiga de mais de 20 anos, até 2001, possa ser regularizada. E o projeto não trata de impacto, ele trata apenas de uma questão administrativa da mudança da data. O que tem o impacto é junto à Coab, a Caixa Econômica Federal, Minha Casa Minha Vida, o governo federal, que não tem repassado os recursos necessários para que sejam feitas as novas moradias, as novas construções. Então, não há impacto nessa lei, porque ela simplesmente altera a data, né, traz a data mais para próximo de 2011, mas o maior benefício que a gente pode dizer nessa lei, para que essas regularizações antigas na cidade, essas ocupações antigas, possam ser mais rápido tramitadas, é a substituição da Lei 6766, que é a lei do uso, parcelamento do solo para novos loteamentos, para a utilização da Lei do Minha Casa Minha Vida, que ela permite novas possibilidades administrativas, como já falei, uso capião administrativo, a possibilidade de que até 1997 áreas de preservação permanente também possam ser regularizadas. Então, a lei do Minha Casa Minha Vida, sendo inserida no âmbito municipal, ela permite uma facilidade, uma regularização muito mais rápida, muito mais ágil e muito melhor para aquelas pessoas que hoje moram em condições de subsistência. Vereador, eu entendi a proposta, eu só perguntei, na verdade, se Vossa Excelência, o vereador Toninho da Farmácia, aproveitando a discussão do tema, fizeram uma consulta na Coab para saber o andamento dessas regularizações que já estão em andamento e as que poderão entrar na continuidade em função da alteração do prazo desta lei. Então, na verdade, é só se vocês discutirem com a Coab como está esse processo de regularização e o investimento, se há uma previsão de investimento, enfim, nesse sentido. Agora, entendo o objetivo da lei e, naturalmente, votaremos favorável. Não, nós não fizemos esse acompanhamento junto às regularizações antigas. Edson do Parolim com a parte, por favor. Eu queria parabenizar. Parolim é uma comunidade que é uma invasão sem regularização, é uma das mais antigas junto com a Vila do Capanema, Vila Prado ali. E eu acho que essa lei vai vir de encontro com a necessidade do povo, da comunidade do Parolim, que faz mais de 50 anos sem ter um título de propriedade, sem ter sua escritura, sua regularização fundiária. Eu, quando estive lá na Vila Verde, vendo o trabalho do Toninho, legalizando as famílias, é um sonho. Pode contar com o nosso apoio, porque vem de encontro com a realidade das famílias que vivem nessas áreas de risco, sem endereço, sem rua, muitas vezes morando numa área de invasão, sem poder ter um talão de água, de luz, mas não pode ser legalizado. Tá de parabéns. Obrigado, Edson. É justamente esse o objetivo, tentar, através de uma lei, possibilitar que as famílias possam ter mais dignidade, ter a sua própria casa, o seu documento, o seu endereço. Porque hoje no Brasil, infelizmente, se você não tem um comprovante de endereço, você praticamente não existe para os órgãos públicos. Então, permitir que mais famílias tenham acesso à sua moradia através
de uma atualização da lei vigente, será muito melhor para que as pessoas possam ter a sua dignidade restabelecida. Afinal, é dever do poder público fazer isso com as pessoas, não só as pessoas mais carentes, mas com todas as pessoas, dar dignidade a todas as pessoas. Então, obrigado. E dessa forma, acho que não tem mais ninguém interessado numa parte, eu novamente peço o voto favorável. Vereador Sabino, por favor. Muito obrigado pela parte, ilustre vereador Bruno Pessutti. Eu quero parabenizar pela iniciativa, Sua Excelência e o vereador Toninho da Farmácia. Eu tive oportunidade de regularizar 2 áreas, o Jardim Vitória e o Jardim Concórdia, onde a gente participou ativamente, urbanizando, asfaltando, levando a drenagem, levando o esgoto, luz e, claro, que a escritura junto com o registro do imóvel. E a gente vê a satisfação que é da comunidade quando você dá a dignidade para eles, quando eles têm o título de propriedade do seu imóvel. Então, eu quero parabenizar Sua Excelência, o vereador Toninho de Farmácia, pela iniciativa e dizer que nós temos que fazer um trabalho muito forte. Durante a campanha, falei com o Rafael Greca, que estivemos junto lá na Vila Parolim com o Edson, que nós temos que regularizar essas áreas. Não é possível nós continuar com mais de 100, 200 áreas irregulares na cidade, e até quando que essas famílias vão ficar aguardando sua escritura? Então, quero parabenizar e vamos fazer um grande esforço junto com a nova administração para levar a regularização a todas as áreas que estão irregulares na cidade. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Sabino. Realmente é uma possibilidade a mais de dignidade para as pessoas. Agradecer também ao vereador Paulo Salamone, sua assessoria. Ainda dá tempo de uma parte, vereador? Sim, vereadora Julieta Reis. Não, cumprimentá-lo pela preocupação. Inicialmente, o Projures havia apontado alguns óbices que foram corrigidos através de emenda, a questão da lei de 98 e a de 2009, em especial a de 79, depois de 2009. É muito importante que essas áreas irregularizadas sejam, essas áreas irregulares sejam regularizadas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma preocupação muito grande com relação às questões urbanísticas da cidade. A questão de caixa de rua, a questão dos limites dos 5 metros de recuo, enfim, para que a cidade urbanizada ela tenha as características todas exigidas pela lei, principalmente nas questões urbanísticas. E nós também temos muito problema com relação aos limites da cidade. Nós temos hoje áreas que fazem limites, por exemplo, com Tamandaré, que existe uma dificuldade muito grande de você identificar aquilo que é Curitiba e aquilo que é Tamandaré. Às vezes o loteamento fica na metade. Nós precisamos aí do auxílio da Comec para poder definir quais são esses limites, que muitas vezes são limitados por córregos, por rios, que mudam o percurso durante os anos e que depois esses limites ficam com dificuldade, a administração fica com muita dificuldade, principalmente a Coab, no sentido de regularizar. Eu mesmo tenho acompanhado uma área aqui, depois de Santa Cândida, próximo a Almirante Tamandaré, que nós temos uma dificuldade muito grande e simplesmente o processo fica parado. Porque se você não sabe qual é o limite, quem é quem na história, se é metade Tamandaré, metade é Curitiba, a situação fica bastante difícil. Então, é muito importante a regularização e que a gente possa trabalhar junto com a Comec no sentido de resolver todos esses problemas, para que a cidade fique urbanisticamente correta e que os serviços públicos possam chegar a todas as pessoas. Muito obrigado. Eu agradeço, vereadora Julieta Reis. Realmente, a ocupação da cidade, o uso do solo é um desafio e é uma questão das mais difíceis para ser resolvidas no âmbito municipal, estadual e federal, realmente. Afinal, é nas cidades que nós moramos. Mas a gente, através dessa lei, está tentando facilitar, dar mais dignidade para as pessoas. Não obriga, mas permite que sejam feitas novas regularizações da cidade. E a gente sabe que há áreas onde pode ser feito. Tem áreas onde não dá para ser feito, inclusive o Código Florestal, muitas vezes mudou o regime dos rios da cidade, evitando que sejam colocadas residências próximas aos rios. E é bom isso, mas também precisa ser feito um amplo debate sobre a ocupação daquele espaço também. Vereador Rogério Campos, por favor. Obrigado,
Vereador Bruno Pessutti. Eu queria contribuir lhe cumprimentando Vossa Excelência, o vereador Toninho da Farmácia, pelo projeto. Esse é o tipo do projeto, como já se tem alguns projetos, daqueles que a gente fala assim, vale a pena ser vereador em Curitiba. Porque você está votando, você está trabalhando e você está fazendo realmente em prol da população. E quando os políticos trabalham em prol da população que mais precisa, isso é dignificante para a gente. E eu, com certeza, votarei, cumprimentando o senhor vereador Toninho da Farmácia. Parabéns para vocês dois. Será uma satisfação para mim poder falar. Eu participei na legislatura a qual fez essa regularização. Muito obrigado, Rogério. Com certeza, daqui a alguns anos, nós poderemos ter novas moradias sendo inauguradas na cidade, graças a essa atualização dessa lei. Terão lá 1.000 famílias, 2.000 famílias, que estarão recebendo a chave da casa própria, porque cada um de Vossas Excelências votaram favorável a esse projeto. Então, novamente, pensando não somente na cidade, mas pensando naquilo que a gente pode beneficiar as famílias mais carentes, famílias que hoje não têm a sua moradia, dar dignidade a elas. Daqui a alguns anos nós estaremos vendo o fruto dessa lei aprovada, o fruto dessa lei aprovada sendo representado através da chave da casa própria para uma mãe que estará lá com sua família recebendo a sua casa, o seu endereço. Então, mais uma vez, agradecendo ao vereador Paulo Salamone, sua assessoria, por terem nos ajudado a trazer esse projeto para a pauta e pedindo voto a cada um dos vereadores e vereadoras, voto favorável, voto sim, o substitutivo geral, que vai permitir essa atualização na lei, que é um papel do vereador. O vereador não precisa somente fiscalizar, mas também tem que propor novas leis, e não apenas novas leis, atualizar as leis vigentes, porque nós já temos muitas leis no município e, às vezes, a atualização de uma lei é muito mais simples e muito melhor, dá um benefício muito maior para a população do que buscar uma nova lei que busque novos códigos para a cidade. Então, a gente quer fazer a atualização dessa lei para permitir que mais famílias tenham acesso à moradia na cidade. Então, muito obrigado e peço o voto favorável. Continue a discussão. Para discutir com a palavra, a professora Josete. Com 5. Então, quer dizer, estourado ali o quórum. Na Câmara Federal ele já elege com suplentes. Senhor presidente e demais presentes. Esse projeto de iniciativa do vereador Bruno Pessutti e Toninho da Farmácia é um projeto de grande relevância. Queria parabenizar aos dois vereadores pela iniciativa. Nós que acompanhamos desde o nosso primeiro mandato os movimentos de luta pela moradia, sabemos da importância de todos os instrumentos que visam a regularização de áreas ocupadas. E, primeiramente, eu já gostaria de começar a utilizar o termo ocupação. Essa é uma questão não só de semântica, mas de caráter mesmo ideológico. Quando a gente fala ocupação, nos referimos, na verdade, a um direito das pessoas. Nós temos direitos que já são considerados imutáveis, entre aspas, né? Depois, na sequência, quero até tratar um pouco disso. Mas saúde e educação são tratados hoje como direitos que não são questionados pela maioria das pessoas, pela maioria dos agentes públicos, né? Como direitos legítimos. Outro direito legítimo é a moradia. Para se ter uma vida digna, é necessário ter um teto. É necessário ter esse direito garantido. A nossa Constituição Federal de 88 coloca
esse direito. No entanto, iniciativas mais efetivas foram tomadas a partir do governo Lula e também nos governos Dilma. Nós tivemos décadas nesse país onde não havia nenhuma forma de política pública para garantir moradias populares. Depois, uma política do BNH, que tinha seus limites também, mas era uma política voltada para a moradia popular. Extinto o BNH, não houve nada que substituísse esse banco e nenhuma política pública efetiva também. Então, o Minha Casa, Minha Vida vem ao encontro desse direito fundamental básico que é a moradia. E foi um avanço onde milhares de moradias foram garantidas para a população de baixa renda, onde nós temos, inclusive, aqui em Curitiba, podemos citar, né, que é a nossa realidade mais próxima, mas em outras regiões com um IDH mais baixo, com uma população mais vulnerável, essa política habitacional ela foi mais incisiva, inclusive, e onde nós podemos citar exemplos de prestações que hoje são na faixa de R$70, R$80. Então, há um grande subsídio por parte do governo federal. Infelizmente, quando Michel Temer assumiu, ele encerrou com esses programas, né? Mas, durante o período em que esse programa esteve vigente, ele foi muito importante e muito positivo. Então, por isso, a palavra ocupação. Ocupação porque é um direito. Se esse direito não é garantido, nós ocupamos esses espaços. Quando nós falamos em invasão, me parece um termo... não que as pessoas usem nesse sentido, porque é corriqueiro se usar a palavra invasão, né? Mas eu gosto sempre de fazer essa diferenciação, porque invasão geralmente é dado um caráter mais pejorativo, como se não fosse direito das pessoas. Eu acredito que a maioria das pessoas ocupa porque não tem uma alternativa, porque elas têm que fazer a opção entre pagar um aluguel ou se alimentar, né? Ou garantir que seus filhos estejam estudando. Então, por isso elas ocupam, para garantir esse direito. E é uma mudança simples da lei que nós temos vigente de 98, que é a Lei 9.460, mas que é óbvio, na lei anterior nós tínhamos a data limite, que era 7 de julho de 2009, que era a Lei 11.977, né? E que, a partir do substitutivo, esta data passa a ser de 31 de dezembro de 2011. Então, nós temos a certeza de que esta é uma ação positiva, né, para que nós tenhamos garantido o direito para mais pessoas. Claro que há também aquelas situações que não revelam, de fato, ocupações no sentido que eu coloquei aqui. Há a situação de loteamentos clandestinos, né, que são feitos por pessoas que não têm, digamos, a melhor das intenções, né, que muitas vezes, essas sim, invadem áreas que não são suas, loteiam esses espaços e as pessoas adquirem, compram, achando que era uma propriedade irregular, né? E aí tem esse limite, né? Mas eu acho que o que nós temos que garantir é que as pessoas que foram lesadas nessa situação também, porque, obviamente, quem comprou um terreno de um loteamento clandestino muitas vezes não sabe disso, acha que está tudo correto, daí na hora que vai fazer a escritura que acaba descobrindo que era um loteamento clandestino. Eu acredito que o município ele tem que, nesse caso, ter uma política mais efetiva de fiscalização, né? E aí eu acho que temos instrumentos hoje que
podem garantir isso, mas acredito que tanto a Secretaria de Meio Ambiente como a Secretaria de Urbanismo, elas têm que fazer uso desses instrumentos e realmente fiscalizar com maior vigor mesmo, para que nós possamos evitar os loteamentos clandestinos. Então, eu vou votar favoravelmente ao projeto. Como eu disse, é uma iniciativa muito importante dos dois vereadores, e eu gostaria de lembrar aos demais que nós tivemos a Lei 9460 de 98, e que depois teve as suas alterações efetivadas a partir da Lei 11977, de 7 de julho de 2009, que é a legislação federal do Minha Casa Minha Vida, né? Então, houve, a partir de 2009, a efetivação, né, de uma ação do governo federal no sentido de garantir condições para que nós tivéssemos mais famílias de baixa renda tendo a possibilidade de adquirir sua casa própria. E muitas, né, com um subsídio aí superior a 90% do valor do imóvel. Então, esse é um aspecto muito importante, e acredito que nós temos que retomar essa discussão para que possamos fazer com que esse programa venha novamente a ser aplicado pelos governos que vierem, independente de que governo venha, né? Eu acho que essa tem que ser uma política de Estado, uma política pública efetiva, né? E não uma política de governo, né? Onde um determinado governo tem uma sensibilidade social maior, tem um projeto voltado para a maioria da população, e a partir desse governo, do momento que esse governo deixa, né, de garantir esse direito às pessoas, um governo que sucede deixa, aliás, de ter continuidade, um governo que o sucede acaba impedindo, né, que esse programa se mantenha. Então, essa é uma questão séria que nós temos que debater. E aí, né, tem uma opinião divergente de alguns vereadores. Acredito que o governo Lula e o governo Dilma, além do Minha Casa Minha Vida, aplicaram políticas de inclusão muito importantes e que nós vemos sendo, a cada dia, em poucos meses do governo Temer, essas políticas serem desconstruídas. Então, como é o caso, né, que nós tivemos aí da questão do salário mínimo, onde tivemos reajustes que eram vinculados ao PIB. Então, não era apenas um reajuste a partir da inflação, mas também a partir do crescimento do PIB, que garantiram o aumento real, né, do salário mínimo. Tivemos políticas públicas de inclusão, como a interiorização das universidades federais e dos cursos técnicos através dos institutos federais de educação. O Paraná, que tinha 2 ou 3 campi, através da UTF-PR, hoje tem dezenas de campos pelo estado todo. A Universidade Federal do Paraná também, com diversos campos. O ProUni, que garantiu acesso a diversas pessoas que até então não tinham a condição de frequentar uma universidade, se não passassem num vestibular de uma universidade pública. Então, eu poderia passar o restante do meu tempo aqui enumerando as diversas políticas públicas de inclusão que os governos Lula e Dilma garantiram nesse país. Mas a história conta, né? Já está começando a contar com a ação deste governo ilegítimo, que coloca a PEC 241, que limita o que eles chamam de gastos, mas que para mim são investimentos, colocando dentro do pacote, inclusive, saúde e educação, que agora vai para o Senado sobre o número 55, e que coloca em risco, inclusive,
a garantia da qualidade e a expansão da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. E uma reforma do ensino médio que, contraditoriamente, pauta a questão da educação integral, que nós somos favoráveis, né, escola e tempo integral, só que limita os gastos ao crescimento e o crescimento dessas despesas com educação e saúde ao índice inflacionário. Eu quero saber como que nós garantimos ensino médio em tempo integral se nós não vamos garantir um investimento maior em educação. A não ser que, ao invés de 40 alunos, como é comum no ensino médio, a gente coloque 80 dentro de uma sala de aula e eles tenham aula, 80 alunos o dia inteiro espremidos numa sala que cabem 30, 35 alunos. Aí pode ser que a gente tenha ensino integral, né? De outra forma, acho muito difícil com uma PEC que limita os gastos para saúde e educação também. E ao invés de atacar a origem do problema, que é a dívida pública e os altos juros nos títulos, numa taxa Selic altíssima, que de início tivemos a coragem da nossa presidenta Dilma de reduzir essa taxa, de reduzir os juros, e aí houve sim toda uma reação do mercado financeiro, que garantiu também o impeachment, né, para que esse mantivesse os trilhões diários de lucro na especulação financeira. E aí a própria Dilma recua nessa política de redução dos juros. E a política desses grupos, né, financeiros volta de novo com toda a intensidade, e nisso o governo Temer não está mexendo, né? Se essa era uma crítica que eu também, né, fazia ao governo Dilma, que era uma política de manutenção de juros altos. É isso que leva ao endividamento do país, né? E a questão da dívida pública. Não são as políticas sociais de inclusão, não é o Minha Casa Minha Vida, não é a política de valorização do salário mínimo, não é a questão do Pronatec, não é questão do FIES, não é questão do ProUni. O maior gasto que esse país tem, altíssimos, mais 10 minutos, senhor presidente, é com pagamento de juros altíssimos e a política que alimenta a especulação financeira. Aí nós temos que rever, sim, o que o país vai fazer para isso. Agora, ao invés de mexer nisso, não, você mexe naquilo que é direito, que é garantia de dignidade para a maioria da população, que é investimento em saúde, em educação, nas políticas de moradia, de inclusão, para que a população tenha uma vida digna. Então, é essa discussão que nós temos que fazer. Como é que a dívida pública vai ser encarada? Quando é que nós vamos, de fato, discutir isso de forma séria nesse país? Bem, e agora, eu gostaria também de me colocar, porque não foi possível justificar meu voto, até porque as coisas foram muito rápidas, e de lamentar que essa casa, na sua maioria, de novo, pautada pelo fundamentalismo, rejeita um projeto de declaração de utilidade pública. Não pela questão legal, mas por uma questão de preconceito, de transfobia, de homofobia. Peço a Vossa Excelência que se mantenha a matéria. Vou tentar, senhor presidente. E quando a gente fala aqui, que eu ouvi também de alguns vereadores, é importante aquelas políticas públicas que incluam as pessoas, que garantam dignidade para as pessoas. Por isso eu estou votando favorável nesse projeto. Pena que isso só funciona para alguns casos.
Porque quando nós falamos de declaração de utilidade pública para uma entidade que inclui, que acolhe pessoas que são excluídas pela sociedade, que são, pelo preconceito, não têm seus direitos garantidos, como é o IBDSEX, também chamado de Instituto Dignidade, aí, nesse caso, nós não temos que falar de inclusão, nem de respeito aos direitos básicos das pessoas. Porque é questão fundamentalista, onde se coloca uma questão religiosa num espaço que é laico. E eu lamento que muitos que não são fundamentalistas, nessa hora, sejam corporativos. E porque vereador XYZ, que é meu amigo, pediu para eu votar contra aquele projeto, faz com que eu vote. Aí não interessa se as pessoas estão sendo excluídas ou não, se os direitos dessas pessoas estão sendo garantidos ou não. Isso é lamentável. E eu não podia deixar de colocar o meu posicionamento aqui. Eu tive 10 vereadores que votaram comigo. Agradeço a esses 10. Agora, lamento aqueles que votaram contrários e lamentam aqueles que se ausentaram da sessão. Vossa Excelência teve oportunidade de fazer isso na justificativa do seu voto. Por gentileza, se mantenha no projeto. Então, eu gostaria de dizer que eu votarei favorável ao projeto 5194/2014, porque quando eu voto num projeto, eu não voto pensando em que vereador apresentou, eu voto no conteúdo desse projeto. E é por acreditar na inclusão, por acreditar que as pessoas ocupam áreas, na maioria das vezes, em 99% dos casos, porque elas não têm condições de adquirir uma casa ou de pagar um aluguel, é que eu estou votando favoravelmente a esse projeto. Para mim não interessa se é o vereador Toninho, que eu tenho maior respeito, ou se é o vereador Bruno Pessutti, que eu tenho maior respeito também. Interessa o conteúdo do projeto. Para mim não interessa se é um vereador que já disse para mim que em tal projeto na Comissão de Legislação mandou arquivar para me dar um castigo. Né? Num projeto de conselhos que muitas vezes vem para essa casa e é aprovado, mas quando é da professora Josete, ele não vem para a pauta porque tem que dar um castigo para a professora Josete. Então, acho que para alguns também foi um castigo, talvez porque a professora Josete, num ou no outro projeto, não concordava com o teor daquele projeto e votou contrariamente. Então, nesse momento, se vota contrário num projeto de declaração de utilidade pública que cumpre todos os requisitos. Né? Infelizmente, essa questão corporativa, né, que é do meu amigo, de quem sempre está de bem comigo, que por mais que às vezes tenha um projeto que eu não concorde muito, mas eu não quero causar melindres, eu vou votar favorável. Então, para esse, eu sempre vou votar favorável. Mas para alguém que eventualmente, numa situação ou noutra, votou diferente daquilo que eu queria, aí eu dou um castigo, mesmo que o projeto seja importante para a maioria da população ou para um grupo que é excluído da sociedade, que não tem acesso à escola porque a escola exclui. E que quando essa pessoa se torna adulta, como não estudou, muitas vezes se prostitui porque não tem outra alternativa de sobrevivência. Então eu lamento o posicionamento daqueles vereadores que votaram contra o projeto e que se abstiveram dessa votação. E agradeço àqueles que votaram favoravelmente. Eu queria também do líder do governo que da próxima vez pudesse orientar a bancada de forma favorável. Eu acho que isso teria ajudado também a aprovação do meu projeto. Acho que a posição do senhor também poderia ter influenciado nesse momento a maioria votar comigo. Quando a gente libera a bancada, libera para que o fundamentalismo se articule e acabe derrotando um projeto que era importante sim para a sociedade de Curitiba. Obrigada. Continue a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhamento, com a palavra, vereador Toninho da Farmácia.
Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, mesa dessa Casa Legislativa, os funcionários da Casa. Quero agradecer aqui ao meu amigo, vereador Bruno Pessutti, por essa parceria nesse projeto de grande importância e também aos vereadores que deram sua parte favorável a esse projeto. Esse é um projeto de grande importância para a nossa cidade de Curitiba. Estou aqui para encaminhar e pedir aos senhores vereadores o voto favorável a esse projeto, porque esse projeto vai facilitar a vida de muitos dos que vivem em situação de vulnerabilidade na nossa sociedade. Eu faço parte de uma área, e falo com muito orgulho, a área que eu moro é uma área de Tux, também não tem documentos. Apresentei um projeto aqui no começo da legislatura, que não tive a oportunidade de defender, porque quando veio para esse plenário, veio votado, não foi discutido comigo, não foi dada a oportunidade para que a gente pudesse fazer alguma adequação para a regularização das áreas consolidadas e não regulamentadas do município de Curitiba. Porém, agradeço ao prefeito por ter feito a regularização fundiária através de decreto do Chapinhal, da Vila Verde, a qual já está no cartório e já está em andamento para que as pessoas possam receber, sim, a documentação. Esse projeto, ele vai possibilitar as pessoas que vai ser um pouco mais amplo, né? Para que as pessoas consigam regularizar, porque hoje nós temos áreas de ocupação irregular, muitas áreas delas, e muitas delas são áreas clandestinas, como disse a professora Josete, áreas clandestinas que as pessoas compraram, onde eram chácaras, fizeram ali um loteamento, venderam às pessoas e as pessoas compraram de boa fé, achando que poderiam regulamentar. Eu posso citar aqui a Vila Calixto, posso citar aqui a Vila São José Operário, na cidade de Curitiba, que são vilas clandestinas, no caso. São ocupações clandestinas, mas as pessoas pagaram por aquilo e hoje estão tendo sérios problemas para regulamentar essas áreas. Por isso, eu acho importante que dentro desse espaço, dessa lei, com esse prazo, essa ampliação desse prazo, essas pessoas possam regularizar os seus imóveis, que tenham uma atenção do poder público. Por isso, eu peço aos senhores vereadores que votem favorável. E já peço, na sequência, para que o próximo prefeito também dê uma atenção especial nessa área, porque eu sei que o prefeito Gustavo Frutti deu atenção em algumas das nossas áreas aí que foi regularizadas e os projetos de regularização estão em andamento. Mas o nosso povo, sim, merece respeito e a dignidade de ter a sua casa, de ter onde morar. De ter onde morar. Porque tem locais aí que são mais de 30 anos, áreas que têm 40 anos e não houve a possibilidade da regularização devido à burocratização que existe nas leis da nossa cidade. Porém, a desburocratização seria uma forma mais fácil para que as pessoas pudessem ter a sua regularização dos seus terrenos. Por isso eu peço o voto favorável e agradeço a parceria do nobre vereador Bruno Pessutti. Foi perguntado ali se havia algum interesse imobiliário. Não há interesse imobiliário. O interesse que há é para que as pessoas tenham a dignidade de ter a documentação dos seus terrenos. É simplesmente isso. Nós não tivemos contato com ninguém além do vereador Bruno Pessutti e da Coab para que pudéssemos encaminhar esse projeto para essa alteração. Portanto, gostaria de pedir aos senhores vereadores, votando com a consciência, para que a nossa gente, o nosso povo dos nossos bairros tenha a dignidade e o respeito aqui desta Casa Legislativa que foi eleita para defender o direito do nosso povo e da nossa gente. Muito obrigado. Para encaminhamento, com a palavra, o vereador Jorge Bernardi. Senhor presidente,
senhores vereadores, como líder da oposição nesta casa, eu quero encaminhar favoravelmente a aprovação desse projeto de iniciativa do vereador Bruno Pessutti, mas que complementa um projeto e uma luta antiga aqui do vereador Toninho da Farmácia. Dizer que no ano de 1979, eu posso dizer que foi quando eu iniciei a minha vida pública como assessor de imprensa da Coab, e lá eu tomei consciência dos graves problemas que a população mais humilde, que os trabalhadores, as pessoas mais pobres, enfrentavam nessa cidade. E começamos a organizar associações de moradores em conjuntos habitacionais, em áreas ocupadas. Eu, na época, estava no 4º ano de Direito e os assistentes sociais me pediam para que elaborassem os estatutos. E assim trabalhamos em várias comunidades, entre as quais uma que eu tive o privilégio de ser advogado foi o Parolim, inclusive numa área em que era ocupada pela mãe do nosso colega vereador Edson do Parolim. Passaram-se muitos anos, mas aquela área conseguiu ser legalizada. Também no Cajuru, Vila Autódromo, na SIC, enfim, em várias áreas. E a grande dificuldade que nós sempre encontramos em Curitiba, Toninho, foi justamente a legalização dessas áreas. Hoje ainda calcula-se que 60 mil famílias vivam em áreas subaproveitadas ou em habitações em condições precárias. E a própria Vila Verde, que Vossa Excelência é um dos fundadores, e a Coab, que deveria ser o órgão que desse o bom exemplo para a população, infelizmente, em outras administrações passadas, foi a responsável por criar muitas dessas áreas irregulares e as pessoas viverem em subhabitações. Lá, na época, tinha o nome de Padre Josimo e, posteriormente, Vila Verde. Boa parte da Vila Conquista e do Sabará também foram ocupadas por pessoas mais pobres. É claro que sempre haverá um debate entre o direito sagrado à propriedade, que foi conquistado lá na Revolução Francesa, e a função social da propriedade. E, nesse sentido, evidentemente que o Brasil talvez seja um dos países mais injustos, porque aqui, durante muito tempo, as pessoas ocuparam as terras e depois conquistaram os seus diplomas legais, as suas escrituras. E a própria guerra do contestado, que eu falei outro dia aqui dessa tribuna, uma das questões que envolveram foi justamente a questão da terra, da propriedade, aonde sempre os especuladores levam vantagem. Então, este projeto do vereador Bruno, que dispõe sobre a regularização do parcelamento e que é corroborado com a luta do vereador Toninho da Farmácia, ele vem facilitar, vem corrigir uma injustiça de muitos anos. E por isso que nós, da oposição, estamos pedindo o voto favorável a esse projeto, para que esses moradores tenham o seu diploma legal da sua propriedade. Muito obrigado. Em votação, o substitutivo geral. Mas daí você usa a minha cota. A minha cota não vem nada. Acho que
Cinco. Cinco por ano? Por mandato? Não, peraí. Por legislação, né? Por mês. Está em votação o substitutivo geral. Orientação para votar sim aí, hein? Na sequência tem uma subemenda. Tem a subemenda. Cris, você lê o próximo projeto? Pode discutir. Senhores vereadores, votando, por gentileza. Votação encerrada. 28 senhores vereadores votaram com a expressão sim. Está aprovado o anteprojeto. Em votação agora a subemenda. 036, 013, 2016. Subemenda, não tem esse número aí. Subemenda. Só um instante, senhores vereadores. Não registrem seus votos ainda. Está liberado? Liberada a votação. Encerrada a votação. 22 votos sim, está aprovado.